a comunhão. Então, aquilo que já falamos aqui, e agora dando continuidade ao programa, as diferentes linhas de interpretação nas escolas escatológicas, tá certo? Então temos aí o estudo da escatologia, a definição, e aqui temos o ponto-chave da questão escatológica, né, do termo da escatologia, do grego skatos, tá? Skatos. Skatos, traduzido para nós como skatos, últimas coisas. Logia, tá certo? Estudo. Escatologia, estudo das últimas coisas. E aí, dentre os temas estudados, o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final, estado imperfeito e eterno. Então, esses temas, diferentes temas, vão ser lidos de diferentes maneiras pelas escolas de escatologia que se formaram. Então, por exemplo, a escola simbólica é uma escola que adota a escola simbólica ou idealista, como é dito aqui. Uma escola que adota uma visão alegórica e alguns representantes uma alegorização geral, como Bultmann, e alguns uma alegorização de alguns pontos, como Agostinho, como Calvino, tá certo? Maneiras de interpretar a escatologia bíblica. Com a evolução dos estudos escatológicos, surgiram 5 escolas de interpretação das profecias bíblicas: simbólica ou idealista, futurista, histórica, preterista e eclética. Simbólica ou idealista, tá certo? Esse modo de interpretação exclui a apocalíptica do tempo. Os acontecimentos, sejam eles descritos de forma literal, simbólica ou figurada, não ocorrerão num determinado tempo no decorrer da história, mas tão somente significam eternas verdades referentes a fatos vividos pelos humanos aqui na Terra. Não se pergunta quando essas verdades ocorrerão, mas o que essas verdades significam para mim, que tipo de lição elas me dão. Então a escola simbólica, ela tira essa questão literalista e ela implementa uma visão ideológica dos textos. Então, em vez de se perguntar em que momento da história isso vai começar, em que momento da história isso vai acabar, você pensa, o que esta verdade bíblica diz acerca da minha vida e como eu me posiciono em relação a ela, né? Então, quando a Bíblia fala acerca de milênio, milênio não é literal nessa escola, é alegórico. Se é alegórico, ele é uma verdade que está sendo vivenciada nesse momento. Então, o que o milênio diz acerca da igreja? Por exemplo, o milênio diz que estamos vivendo o tempo da igreja. A igreja tem que reinar na terra e proclamar o reino, proclamar a verdade acerca de Cristo. E que essa verdade vai sendo proclamada, e essa proclamação da verdade vai alterando o quadro da sociedade, até o momento em que toda a sociedade, ou quase toda a sociedade, quase a totalidade dela, estará voltada para Cristo, obedecendo a Ele como Senhor e Salvador, quando então Cristo virá inaugurar, virá oficializar, tá certo? Esse período de milênio, que não é um milênio literal, não é contagem de 1000 anos, mas sim um grande período, tá certo? O milênio é adotado como somente uma simbologia, a palavra milênio é adotada como uma simbologia. Então é um grande período de propagação de reino da igreja até que Cristo venha oficializá-lo no final desse período. Então virá a ressurreição e fim dos tempos. Então essa é a escola simbólica ou idealista. A escola futurista é uma escola que faz uma leitura mais literal. Essa escola de interpretação entende que, embora alguns elementos apresentados nas profecias apocalípticas já ocorreram, a maior parte deles ocorrerá nos tempos do fim. Eles são tão futuristas para nós como para os contemporâneos da profecia. Então o futurista olha para as páginas dos textos apocalípticos e ele busca no tempo e na história quais foram os momentos em que começou a se cumprir essa profecia. Essa profecia diz respeito a que época da história. Essa profecia dirá respeito a que época que ainda ocorrerá. Tá certo? Quando será implantado o milênio? Quando será arrebatada a igreja? Então o futurista encaixa as narrativas bíblicas dentro da história humana. Tá certo? Então o futurista é literalista. Ele faz essa leitura buscando enxergar dentro da história aquilo que está de acordo, aquilo que pode ser feito uma analogia com as afirmações bíblicas, porque eles as entendem literal. A histórica. A escola histórica.
Essa escola entende que as profecias e as revelações bíblicas se cumprem no decorrer da história. Muitas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. Então, a abordagem histórica da escatologia, ela espalha o contexto escatológico ao longo da história. Então, há uma diferença entre o futurista e a histórica. E eu entendo que a diferença do futurista é que o futurista não apaga a questão profética. Ele entende que a Bíblia é profética. A Bíblia tem revelações, a Bíblia tem alegorias, tá certo? Existem coisas que são interpretadas alegoricamente, existem coisas que são proféticas, que são para o futuro. E a escola histórica, na verdade, ele pega as narrativas bíblicas e lê elas somente a partir do ponto de vista histórico. Por que que João fez essa referência? Por que referência ao anticristo? Por que referência à perseguição? Né? O dragão que perseguiu, por exemplo, a mulher que estava grávida, que estava vestida de sol e com a lua embaixo dos pés. Então o histórico olha para isso e fala, isso aqui na verdade é uma referência a um fato histórico, que aconteceu, a perseguição de Israel. O autor não podia ser muito claro com relação a isso, por causa da perseguição que estava se desenvolvendo, então ele maquiou essa afirmação, que é uma afirmação puramente histórica, com esses símbolos. Mas na verdade diz respeito à perseguição do Império Romano aos cristãos. E isso aconteceu, isso já se realizou e acabou. Pronto. Então o histórico, ele pega o conteúdo, todo o escopo escatológico, espalha ele ao longo do período histórico e diz isso aqui se cumpriu em determinado momento da história, ou até alguns têm a abordagem de que isso aqui se cumprirá em determinado momento. Mas está dentro da abordagem histórica. O que o preterista já diz que na verdade tudo aquilo foi cumprido já. Tudo aquilo já foi realizado. O preterista diz: o Antigo Testamento era uma previsão para o futuro, mas o Novo Testamento já é todo o cumprimento. Então ele olha para as afirmações de João e diz: João está falando daquilo que estava acontecendo na sua época. Aquelas perseguições, tudo aquilo, o milênio, tudo aquilo que aconteceu na época de João. Então não há uma questão de um lance profético para o futuro. É aquilo que estava acontecendo, seria futuro para o autor do Antigo Testamento, mas para o autor do Novo Testamento já era coisa realizada. Então o preterista trabalha em cima dessa abordagem. Essa interpretação entende que os acontecimentos proféticos se cumprem mais ou menos nos tempos em que as profecias estavam sendo escritas. Dessa forma, o fim dos tempos estava acontecendo mais ou menos quando o autor sagrado estava relatando-os. Então João está relatando, na verdade, aquilo que já é o cumprimento daquilo que ele está escrevendo. O milênio é o estabelecimento da igreja, certo? A vinda de Cristo, o reino dos santos, a ressurreição, é na verdade aqueles que aceitam a palavra de Deus e ressuscitam espiritualmente, tá certo? E aquilo que é profetizado na escatologia, na verdade, é aquilo que já foi realizado na história. A escola eclética, por fim, a escola eclética é uma escola indefinida. Os defensores desse conceito fazem um coquetel de ideias, misturando todas as posições já apresentadas, sem que nenhuma predomine. O uso da ideia eclética termina não explicando nada que venha satisfazer a qualquer curiosidade, qualquer necessidade. É recomendável interpretar as profecias de forma flexível. Então, não é porque você adotou uma linha de pensamento que você precisa ser extremamente fiel a ela e nem olhar para as outras de forma alguma. Por isso que nesse trabalho a gente pretende expor os diferentes pensamentos, porque pode ser que em algum trecho um pensador prevaleça, pode ser que em outro trecho outro pensador, mesmo que seja na escola que você defende, mas aquele outro pensador daquela outra escola tenha tido mais felicidade naquela declaração. Então você precisa estar de posse desses pensadores, dessas escolas, para poder fazer uma análise sucinta acerca do conteúdo da escatologia, tá certo? A seguir, farei uma breve exposição acerca das 5 escolas de interpretação escatológica, e após isso passaremos a estudar os conceitos milenistas. Então, primeiramente, ele faz uma exposição acerca de algumas importantes escolas que desenvolveram o pensamento escatológico, e depois ele parte para a análise milenista, que é um dos eixos importantes de análise acerca da escatologia, tá ok? Então, primeiramente, a análise começa pela escola liberal.
Entre os teólogos liberais, podemos observar que tem havido um crescente consenso acerca da escatologia do Novo Testamento. Embora haja algumas variações, todos concordam que o reino de Deus entre os homens, essencialmente em sua natureza, é um reino ético. Veja a que conclusão chegam os teólogos liberais. O olhar que eles lançam sobre a Bíblia é que os conceitos bíblicos não necessariamente eles precisam ser literalizados. Não precisa se buscar na história um lugar de realização literal daquilo que foi descrito pelos autores bíblicos. Na verdade, tudo aquilo é importante. O liberal, não é que o liberal joga a Bíblia no lixo, mas o liberal ele faz uma análise alegorizante, no sentido de tirar esse texto da sua literalidade, mas principalmente no sentido, não a alegoria, por exemplo, que é feita por João Calvino, que é feita por Agostinho, mas no sentido de encontrar nele algum referencial ético, algum referencial moral. Então é atemporal. Não interessa em que momento se cumpriu, se cumprirá, não terão um cumprimento literal na história. Ele simplesmente é um conteúdo ético moral. Então aquilo diz respeito a alguma coisa que precisa ser absorvida no campo da ética e que vai transformar a vida do indivíduo. É importante para o indivíduo, no seu campo ético, e vai transformar a vida dele, vai orientar a atitude dele, mas completamente desprovido da questão de buscar um lugar no espaço, no tempo, para sua realização. Embora haja algumas variações, todos concordam que o reino de Deus entre os homens, essencialmente em sua natureza, é um reino ético. Esse reino é uma realidade atual, acontece aqui na Terra e no presente, dentro do transcorrer da história de forma natural. O reino não é algo futurístico e repentino, que se estabelecerá na Terra de forma catastrófica, a qualquer momento, num tempo futuro longínquo ou propínquo. Essa escola nega que as profecias bíblicas tenham sido vaticinadas antes de serem escritas. Veja só que agora a leitura do liberal passa a afetar a questão das próprias declarações bíblicas, que a Bíblia ela roga para si a questão de ser profética, a questão de ser revelação, a revelação acerca do futuro. E se é uma revelação acerca do futuro, como um homem pode ter revelado o futuro se não por inspiração divina? Então a Bíblia roga para si a autoridade de inspiração divina, Theopneustos. É um texto divinamente soprado. Então quando o liberal ele avança muito nessa questão desse olhar para o texto sagrado apenas no ponto de vista ético-moral, ele acaba por negar na escritura aquilo que ela exige, que é a questão de ser um texto divinamente inspirado e um texto profético. Ele fala, a profecia, de forma alguma, a profecia foi vaticinada antes de ser escrita. Aquilo era simplesmente uma descrição. Descrição histórica. O que Daniel está fazendo? A descrição da história da sua época. O que João está fazendo? Aproveitando alguns signos que foram construídos por Daniel e descrevendo também a sua época. E aí temos uma aproximação, por exemplo, entre o liberalismo e a escola preterista, a escola histórica, né? A questão de ler o Apocalipse como algo já realizado, já cumprido, e os conceitos que são construídos ali apenas conceitos éticos e morais que restam para o homem de hoje. O homem de hoje não tem que ficar analisando o tempo em que aquilo se cumpre na história, mas simplesmente ler e aproveitar dali algum conteúdo ético e moral para a sua própria vida. E aí, os construtores do liberalismo, temos aí dois nomes. Adolf Jülicher, né, se é assim que se lê, não sei como se lê aqui esse nome, né, esse nome estrangeiro. Adolf Jülicher, talvez seja assim, 1857-1938. Só para termos um referencial aqui de quem eram os teólogos dentro dessa escola do liberalismo, tá certo? Não necessariamente que ele tenha falado de escatologia. Exegeta alemão, professor de História da Igreja e Exegese do Novo Testamento na Universidade de Marburgo. Teorizava que Jesus não afirmou ser o Messias, mas que a igreja primitiva tinha reivindicado que era. Segundo essa teoria, o autor do Evangelho de Marcos tinha inventado a ideia do segredo messiânico, segundo o qual Jesus tentou esconder sua identidade e só revelou a alguns discípulos. Então, ele começa a questionar, por exemplo, a questão do messianismo, a questão de que Cristo seja o Messias, de que Cristo seja Deus. Ele